Gente, vamos lá. Moçada, entenda vocês uma coisa. Os exercícios que a gente fez lá de cálculo, rabisqueira, um monte de continha, quando o cara pede numa segunda fase, certo? Para ver se você sabe ou não. Preocupação de você conhecer isso nesse tipo de exercício, bem clássico do Enem. Só que é lógico, nada impede de o Enem um dia pedir para você calcular um desvio padrão. Ele já está dando a dica. O problema é que vocês às vezes entram em curto-circuito, falam, nossa, desvio padrão, olha aí, ó, não sei o que, caiu no Enem. É só entender o que significa. É aquilo que a gente estava falando desde o princípio, é a margem de erro de um número que você extraiu. Às vezes é para você realmente escolher. Isso é muito usado em futebol, basquete, esporte. Não adianta o cara ser o cara fodástico lá num jogo, destruir o jogo e de repente o resto não faz nada. Né? Você pega assim um exemplo nosso assim, muitos podem gostar, outros acham não, Neymar. Certo? De repente num jogo ele destrói tudo, faz tudo. E no final, nada. Machuca, quebra, inconstante. Aí começa a ver assim a valorização ou não do jogador, se quer ou não aquele jogador. Então é uma coisa assim que a gente percebe. Hoje tudo é estatística, se você for analisar principalmente nas grandes corporações. E aí vamos lá, gente. Os exercícios. Agora é o livro, hein? Acompanhe no livro. Isso daqui é foto do livro, por isso está meio torto. O livro fica torto na hora de tirar foto. Não tem o livro digital dessa parte de vocês. Vamos lá. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, olha lá, tarefa em Cauê, ó. Página 119, exercício 11 e 12. Estou agora no página 114. Exercício 22 do livro. Cauê, já saiu de novo? Não estou te vendo aí. Já saiu de novo. Tá duro como é que é? Ah, tá aí, agora apareceu. As bolinhas não apareceram, por isso. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação do concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação superior ou igual a 14. A média dos dois foram 15, portanto eles estão classificados. Em caso de empate na média, o desempate seria a favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Dados os candidatos do concurso. O candidato com a pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso é. Gente, na média empataram. Mediana, em nenhum momento foi citado que seria o desempate aqui. A mediana do segundo é até maior. Mas foi citado que teria maior regularidade, portanto menor desvio padrão. Tá aqui, ó. O menor, 0,32 de Marco. Portanto, quem foi classificado foi Marco. Não por causa que a média e a mediana são iguais, mas porque obteve o menor desvio padrão. Alternativa B de bola. Nenhuma conta. É só um entendimento do que significa desvio padrão. Agora, não pense que é só isso, tá? Tem questões que realmente às vezes o cara pede um pouco mais. 23, o mesmo Enem, mesmo ano até. Não, é outro ano, 2010, antigo. Também sem muita continha.
Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Um campeonato foi organizado em 5 etapas. E o tempo médio de prova indicado pelos organizadores foi de 45 minutos por prova. No quadro estão representados os dados estatísticos das 5 equipes mais bem classificadas. Está aqui. Média de todas elas iguais, 45. Moda, 40, 41, 44, 47. Desvio padrão delas. Utilizando os dados estatísticos do quadro, a campeã foi que equipe? De novo, todo mundo falando, não, caiu desvio padrão lá no Enem, é a raiz quadrada da variância, calcular a variância, aquele bando de coisa. Gente, ele já te deu, não precisa fazer nada. E aí é você interpretar e ler. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. A equipe 3 que Por quê? Menor. Tem menor que o padrão. Padrão. Se a média é 45, o erro aqui é de 1 para cima ou 1 para baixo. Equipe 3. Tá aí. Nenhuma conta. Não entusiasma. 24. Já mudou, já não é Enem. Paraná. Eu pus de propósito para você aqui aprender uma outra coisinha. Quando você tem intervalos, e você às vezes tem que fazer uma média, uma variância, alguma coisa com os dados aqui, certo? O que você vai ter que fazer para pegar um número do intervalo normalmente? Achar o meio. Do intervalo. Fazer a média. Menor e o maior. Maior, menor, menor, maior. E aí ele fala o seguinte nos exercícios, para você entender. Os dados abaixo representam o tempo em segundos para a carga de um determinado aplicativo, num sistema compartilhado. Tempo de 4,5 a 5,5, 3 observações, número de observações, de 5,5 a 6,5, de 6,5 a 7,5, e aí vai. Com base nesses dados, considere as afirmativas a seguir. O tempo médio para a carga do aplicativo é de 7 segundos. A variância na distribuição é aproximadamente 1,3 segundos ao quadrado. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Quatro, 50% dos dados observados estão abaixo de 6,5 segundos. Bom, alguém poderia me dizer o que está certo sem calcular nada? A3. Ninguém pediu para você calcular o desvio padrão, nem falou quanto vale. Ele falou a definição. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A3 está certo. Então, se eu fosse chutar, já chutaria entre A, B, D e E. Só de saber isso. Certo?
Outra coisa que seria fácil também, sem calcular, é isso daqui, ó. 50% dos dados observados estão abaixo de 6 segundos e meio. 50% ao total de observações foi 30. 50% seria 15. Abaixo de 6,5 só estaria esses dois, que tudo aqui está acima, de 6,5 para cima. Correto? Aonde? Isso daqui, ó, só aqui dá 9, um total de 30 não é 50%. Portanto, aqui estaria falso. Então, você poderia já aqui, né, teoricamente, ó, eliminar essa, que fala que a 4 está verdadeira. E o que mais? Eliminar essa. Por enquanto, 2. Só que eu não fiz conta. Agora o resto, gente, eu tenho que fazer. O tempo médio, né, é 7 segundos. Para ver se a 1 está correta. Ao saber isso, você já teoricamente, né, se a 1 está correta, você fica entre duas. Se tiver falso, simplesmente já sabe até a resposta, sem ter que calcular essa variância. Vai lá, muda lá. Como que eu faço a média? Gente, ó, 3 observações é aí que entra aquilo lá. Se tiver intervalo aqui, você vai usar um número no meio do intervalo. Ele até te ajudou aqui. Que os números aqui, ó, tudo bem, começa o intervalo de 4,5 até 5,5. O que seria a média desse e desse? Hein? Soma os dois, divide por 2. 5. Tirou 4,5 numa prova, 5,5 na outra. Só anota. 5. Aqui é a mesma coisa, só anota. 6. Vou somar esse com esse, dividir por 2. Aqui. 7, 8, 9, 10. Te ajudou, apesar de ter dado números quebrados no intervalo. Então aqui você vai utilizar como se fosse 5. Aqui 6. Aqui 7. 8. 9. 10. E aí, ó, 3 observações, 5. 3 vezes 5, 15. Mais. 6 observações, 6. 36. Mais. 3 observações, 7. 21 vão 2, 7, 2, 91. Mais. 5 observações, 8, 40. 2 observações, 9. Dá 18. Mais uma observação, 10. Oi. Eu não entendi por que você usou o número do meio, o que fica entre. Qual que você iria utilizar, esse ou esse? Eu estou falando que toda vez que tiver intervalo, você vai usar a média do intervalo. Soma os dois e divide por 2. Toda vez que tiver intervalo, você não vai usar os dois números, você vai usar o meio. Dividido por 30.
faz essa conta para mim, vai? Pelo que eu fiz, deu 10 sobre 30. Que dá 7. Isso. Isso. Portanto, essa também está verdadeira. Isso eu saco agora. A variância. E de novo, você vai pegar os dados aqui. São 3, 30, dividir por 30. Porque na teoria aqui, ó, a 1 e a 3 estão verdadeiras. Só a 1 e a 3, ou a 1, 2 e 3 estão verdadeiras. Você elimina mais esta agora, né? Sonho nosso que não tinha que fazer a variância. Tem que fazer. Por isso que às vezes a gente fala assim, Paraná tem uma prova cansativa. Tem. É cansativa. Aí você faz tudo, você anima que aqui você não tem que fazer, aqui também é pouco. Só que agora você vai ter que fazer. Então agora, ó, guarda esse 7 que eu vou apagar aqui, senão não vai caber. Você vai usar. Calcular a variância. Dividir por 30. Vai lá. 3 observações, 5. 3 que multiplica 5, tiro a média 7, eleva ao quadrado. Mais 6 observações, 6. 6, que multiplica 6, tiro 7, ao quadrado. Mais 7 observações, 13. Então, 7 multiplica 13, tiro 7, eleva ao quadrado. 8 observações, 5. 8, 5, tiro 7, eleva ao quadrado. 2 observações, 9. Então, continua aqui, ó. 9. Tiro 7, eleva ao quadrado. E uma observação 10. São 2 observações 9. 10, tiro 7 e eleva ao quadrado. Estaria aqui em cima. Qual que é a variância? Quanto que vai dar aqui? Vamos. Aqui vai dar menos 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Mais 6. Mais. Aqui vai dar 5, né? O quadrado 25 vezes 7. Não é 6, Giga, que está ali dentro. 13 menos 7. 6, desculpa. 36 vezes 7. Quanto? $252. Aqui vai dar menos 2 ao quadrado, 4.
não é 5, né? Eu que coloquei errado. Aqui eu coloquei ao contrário. Aqui é 8, 5 vezes. Cinco vezes. De novo. E Ixi. eu voltei. O quadrado aqui é 5 vezes 8 menos 7. 8 menos 7, 1. Vezes 5, 5. Aqui vai dar 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. E aqui vai dar 9. 3 ao quadrado. Quanto que dá essa variância, gente? Fica ali no 7 vezes 13 menos 7, não seria 13 vezes 7 menos 7? Sim. Sete menos 7, que aí dá 0. Acho que agora está certo. Dá 40 dividido por 30. 40 dividido por 30, que resulta Aproximadamente 1,33. dízima periódica, Isso, que está correto. correto. 1, 2 e 3. Tá aí. Paraná. Figueiro, mas por que ele fala ao quadrado? Segundos ao quadrado. Deve ser porque você, na realidade, eleva ao quadrado aqui, né? Não é segundos. Isso aqui são os segundos. Tempo aqui que você usou. E que você eleva ao quadrado, por isso, ó, segundos ao quadrado. Na realidade, a variância é sempre o quadrado do desvio. O desvio você vai extrair a raiz quadrada, né? Você vai ter um tempo, tá? Mas nada preocupante. O próximo, esse daqui tem um defeito na apostila, que faltou um número 3 aqui. Faltou, não é eu que estou calculando, não. E aí, por lógica, você poderia até falar, ah, por lógica, mas na realidade faltou. Você não pode ir por lógica aqui, né? Que aqui seria 2, aqui 3, aqui 1. Os retângulos pintados aí não saíram, tá aqui, pintado, pintado, pintado. Exercício 25. Então faltou aquele 3 lá. Porque agora aqui, ó, acrescentando-se ao grupo N objetos de massa 4 kg, então você vai acrescentar aqui, você tem 3, você
Você vai acrescentar aqui. Acrescentando-se ao grupo N objetos de massa 4 kg, sabe-se que a média não se altera, mas o desvio padrão se reduz à metade do que era. Assim é correto afirmar que N é quanto? Quanto que eu vou acrescentar aqui para cair o desvio padrão à metade e a média não ser alterada? Bom, vamos fazer a média depois do desvio padrão, nas condições do problema aqui. GV, como eu disse também, aí ó, é outra prova de vestibular que cai muito. Mas fazendo a média, o que dá a média? Você vai dividir por quanto, hein? Média das massas. Quantos objetos você tem? Tem 2 objetos com 3 quilos, 3 objetos com 4 quilos e 1 objeto com 6 quilos. Quantos objetos você tem? 2 mais 3, 5, mais 1, 6. 6 objetos. 2 deles pesando 3 quilos, mais 3 deles pesando 4 quilos, mais um único objeto pesando 6 quilos. Quanto que dá essa média? Seis com 12, 18, 24. Divido por 6, a média resulta em 4. Qual que seria o desvio padrão aí? Não vai alterar a média. Aí faz sentido. Por quê? Se eu acrescentar N objetos de massa 4, sabe-se que a média não se altera. Se a média deu 4 já, você pode ir pondo 4, 4, 4, 4, 4, quanto você quiser. Simplesmente vai aumentar aqui, não fica mais 6, fica 7, mas você tem mais um 4 aqui. A média vai continuar sendo 4. Se você tem de média já 4 nas provas, 3 provas, você tirou aí média 4, você continuar tirando 4, não espere que sua nota suba nem desça. Continua sendo 4. O problema é que se você vai tirando muito nota baixa em relação ao que você teve aqui, 6, e tirando 4, 4, 4, 4, seu desvio padrão vai caindo. Que é o que ele quer, o desvio padrão se reduz à metade. Isso a gente faz muito em pesquisa, quando a pesquisa dá um desvio muito alto, você vai fazendo de tal maneira, talvez, a sua pesquisa, para você diminuir, é que fique bem no meio os dados novos que você vai colher. Saia das extremidades. Então, vai lá. Desvio aqui, variância. Divide por 6. Você tem 2 de 3. Você tem 3, 4. Que aqui, como eu disse, não ia alterar grande coisa. Que aqui vai dar 0.
E você tem 1, 6. Você vai ter aqui, ó, que variância? Divide por 6 aqui. Menos 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. Mais 0. Mais 4. Você vai ter a variância 1. E seu desvio padrão é a raiz de 1, que é 1. Correto? Certo. Só que agora o que ele propõe? Eu vou pôr N objetos pesando 4. A média não vai alterar. Já disse que não. Você pode pôr quanto você quiser aqui. Só que o desvio padrão vai reduzir a metade. Gente, agora chegou a hora, para não ter que ficar fazendo cálculo de 1 por 1. Você vai acrescentar N objetos de massa 4. Aí o que vai alterar é aqui, ó. Em vez de 3, você vai ter 3 mais N. 4 menos 4 dá quanto? Ou 4 menos 4 dá quanto? 0. Ao quadrado, 0. vezes 3 mais N, 0 também. A única coisa que vai alterar é que não vai ter mais 6 só elementos. Se você acrescentou N elementos, não vai alterar aqui, só vai alterar aqui. Então, um novo desvio padrão seu tem que ser meio. Metade. Se o desvio era 1, tem que ser meio. Isso vai ser, olha bem, igual a quê? Desvio sendo meio. Vai dar 8. Detalhe agora, vamos lá. O desvio dá meio, a variância é o quadrado do desvio. A variância vai ser meio ao quadrado, certo? E o que seria a variância? Gente, eu falei para você que se acrescentar 4, esse 0 não muda. Isso porque 4 menos 4 vai dar 0, ao quadrado 0, vezes qualquer número, quanto você puser aqui, vai dar 0. Se você não vai acrescentar nem desse, o que vai acontecer? Vai continuar aqui, ó. 2 aqui, que era disso daqui, não foi acrescentado nenhuma de massa 3, mais 4 aqui, que também não foi acrescentado nenhum de massa 6, só vão acrescentar termos aqui. Agora aqui não vai ter mais 6, e sim vai estar 6 mais N, que se acrescentou N objetos de 4 quilos. E eu fiz isso daqui ao quadrado porque aqui é a variância. O desvio é a raiz quadrada da variância. Se deu 1, metade é meio. Mas a variância você tem que levar ao quadrado. Aí você tem aqui 1/4 igual a 6 dividido por 6 mais N. Acha N, que é o que ele pediu. Vinte e 24 igual a 6 mais N. N igual a 18. Tá aí. E, gente, aula que vem, faço a tarefa disso. Aula que vem
exercícios, ou eu vou ver o que eu vou dar ainda para vocês. Deixa eu ver se tem mais um, acho que não. Não, tem mais um que eu pedi aqui. Paraná também. Fatalmente você vai ter que calcular a variância. Uma determinada região apresentou nos últimos 5 meses os seguintes valores fornecidos em milímetros para precipitação pluviométrica média. A média, a mediana e a variância do conjunto de valores acima são respectivamente. Você até anima, porque quem que seria a mediana, hein? Quem que seria a mediana? Muito esforço? É o termo 3. 27? Certeza? Não. Seria 34? 34? Não tem nem alternativa com mediana 34. Gente, o que é mediana, por favor? É o termo do meio. Termo do meio. Só quer pegar aqui? Não, tem que colocar em ordem crescente. Qual que é o primeiro termo? 27, Depois. 28, Terceiro. 29, 32, 34. Esse aqui é o termo do meio. Não é o 29? Mediana é 29. A média é a variância. Gente, a média, se você deu uma desperto, você não precisa nem calcular, ó. Mas é lógico, não tem nenhum segredo. É somar os 5 valores e dividir aqui por 5. Certo? Mas vai dar 30. Porque a mediana 29 você ficou os dois. E como eu disse, fatalmente, né, Paraná, você vai ter que calcular a variância. Faça esse exercício também. Mas nem vou corrigir, agora é só calcular a variância. O ERG, olha só as besteiras que... Bom, semana que vem a gente faz. Agora já terminou. Senhores, boa semana. Valeu, Shigeru, igualmente. Boa semana também, Shigeru. Tchau, Shigeru. Tchau, Obrigada. tchau, nada, bem.